Pela minha cara já dá pra saber, né? Esperar vocês chegarem. Gente, eu tô muito triste. Aconteceu uma coisa muito ruim mesmo. Caiu mesmo? E agora? E Perdemos tudo? agora perdemos. Quem viu, viu. Quem Deixa eu não viu, contar não pra viu. vocês o que que aconteceu. Pois é, eu vou salvar essa segunda parte se tudo der certo. Na hora que eu fui encerrar a live, o meu celular reiniciou sozinho. E Ai, aí eu não gente. consegui postar a primeira parte da live. Foi tão bom. Poxa, eu tô arrasada. Não Mas acredito que isso você. aconteceu. Não, mas pensa, a gente tava falando de teatro, o Dionísio escutou e falou: Isso aqui é só pra quem viu, aquela coisa do efêmero, entendeu? E aí pronto, quem viu, viu, quem não viu, não viu. Ai, meu coração tá aqui, ó, Tadinho. desesperado. Ai, fazer o Poxa, que quê? pena, cara. Tava tão bom. É. Mas depois a gente Vamos grava lá, uma pelo gente. YouTube e a gente vê como faz, não É, é? vamos dar um jeito. Sim. Gente, é isso. Mandem as perguntas de vocês que agora a Aline vai responder. Infelizmente, a primeira parte da live eu perdi. Não vou conseguir postar depois no YouTube, nem deixar aqui por 24 horas. O papo foi tão bom, tanto assunto, tanta coisa que fluiu aqui. Uma. Tinha tanta. Ai, tô arrasada. Mas fazer o quê? A Ah, vida segue o barco. é isso Vamos aí. esperar o pessoal entrar para falar. Enquanto isso, deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava falando sobre a borboleta, que foi um medo que você Sim. emprestou para a personagem. Você emprestou muitas coisas para sua personagem do peso do pássaro morto? Eu emprestei algumas coisas, eu não tenho muito pudor, assim, de me emprestar, sabe? De ficar à disposição do personagem. É, porque eu acho que esse jogo é um jogo genuíno. Quando você vai fazer um personagem no teatro também, você também empresta, além do teu corpo, da tua aparência, que, claro, vai ser um pouco modificada de acordo com o personagem, mas você vai emprestar algumas coisas. Eu acho que, principalmente para você ser um bom ator, é você encontrar um ponto que você compreende o personagem. Não é que você agiria daquela maneira, não é que seria essa escolha que você faria, mas você não julga, você entende e faz em cena. Então, como escritora, eu faço a mesma coisa. Eu empresto algumas coisas minhas, mas sempre ficcionalizando e potencializando essas características em prol da narrativa. Então, a personagem do pássaro, ela tem alguns jeitos de olhar para o mundo que são meus, que eu emprestei. Mas tem outras coisas que a gente é muito diferente. E aí eu deixo isso se expandir. Então, o livro ele nasce de uma memória, né? De uma memória da infância, de um canarinho que morreu na minha mão. Então, eu não tenho também receio de emprestar memórias e a partir delas ficcionalizar. Os meus textos e livros, eles nascem muito de memórias ficcionalizadas ou repuxadas, inventadas, contextualizadas, mas ele nasce sempre de dentro, de alguma inquietação, um medo, uma coisa que eu vi, mas sempre muito de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Então, quando, por exemplo, eu tenho um texto por encomenda, eu tenho que tentar internalizar o tema para conseguir entregar algo genuíno, sabe? Porque senão, se for só uma demanda externa, se eu sentir que não tem nenhuma ponte com o meu interior, com a minha vida interior, eu não posso escrever. Porque senão eu vou escrever um texto frio ou duro, e que não sou Você eu. tem uma relação muito íntima com o que você escreve, né? Tudo Muito. muito, de certa forma, vivenciado, né? Muito. Se eu não vivenciei na vida, eu vivencio no texto como um ator faz em cena, que não deixa de ser um jeito de vivenciar. E eu sempre me lembro de uma história que eu. Aí, às vezes, a minha memória. A gente estava falando de memória boa e memória mais ou menos, né? Mas, às vezes, a minha memória ela é muito inventiva. Então, eu não lembro direito de onde que veio tudo, porque eu vou inventando um monte de coisa. Mas eu lembro de uma atriz famosa, que agora eu não vou lembrar o nome, mas tipo uma Bibi Ferreira, assim. Não é a Bibi, mas como do tamanho da Bibi, assim que ela, no velório da mãe dela, para ela criar um repertório emocional, ela ficou indo e voltando do caixão, ela chegava na porta do velório, chegava no caixão, encarava a mãe morta, chorava, chorava, chorava de verdade, ela se afastava, saía do velório, entrava de novo e chorava, chorava. Ela queria guardar aquela memória, aquele ela queria guardar aquela emoção para quando ela tivesse em cena, em algum momento ela precisasse de uma emoção tão forte, ela tivesse a Nossa. memória dessa emoção. Porque ser ator é bem isso mesmo. Se, por exemplo, você tem que fazer uma cena matando alguém, pode ser até ser que você nunca tenha vontade de ter matado alguém, mas você passou uma raiva muito forte algum dia na vida. Então você vai ter que lembrar que raiva é aquilo, o que te deixa tão puto, e aí tentar resgatar aquilo
e entregar em cena, revisitado. E escrever pra mim é Cara, mas exatamente essa esse processo. racionalidade dela no momento da morte Não é da mãe louco? é É uma muito, É nossa. uma baita artista, né? Assim, não é pouco o que ela teve que renunciar. E não é um desrespeito com a mãe. Pelo contrário, é ela reconhecer o tamanho disso, dessa perda, e se apropriar disso. Porque outra perda desse Cara, tamanho mas talvez eu ela não acho tenha. é muito Entende? louco isso, É assim, muito se a gente for louco. pensar racionalmente, É que muito você no louco. momento de uma perda muito grande, você ainda consiga pensar em trabalho, que de certa forma foi isso que ela fez, dos processos criativos dela, de como ela constrói personagem e tudo mais, na hora que ela tá chorando a morte da mãe. É muito doido É isso. muito louco. E assim, esse choro é genuíno, ela perdeu, é uma grande perda. Por isso que ela reconhece essa perda. Não é uma coisa assim desrespeitosa, entende? Assim, é um Uhum. processo de artista mesmo. Eu acho que quantos artistas perdem a mãe, o pai, o marido, sei lá, alguém muito importante, e tem peça e não desmarca a peça à noite. Faz a peça com tudo, e geralmente é o grande espetáculo. Geralmente fica um espetáculo muito cheio de vida, e a pessoa vai chorar a morte do familiar depois do espetáculo. O artista, Sim. ele geralmente, quando é grande, ele tem quase uma devoção tão grande à própria arte, é religioso, o negócio é muito, muito profundo. E eu me identifico muito com esse tipo de artista, que leva a sua arte muito mais que a sério. É uma coisa assim, é tudo o que há na vida, assim. Eu adoro esse tipo de artista sanguíneo, visceral. São os que eu mais me identifico. Seja no teatro, seja Doce na pintura, Festas seja... está perguntando aqui. Com o peso maravilhoso do pássaro, sucesso, como está o coração para o segundo livro? Olha, eu já te passei por várias fases, porque eu confesso que você ter um livro que vai muito bem também é pesado, porque se você fizesse um livro muito ruim, pelo menos as pessoas não estão esperando um livro péssimo também, e aí tu poderia até surpreender Tem... positivamente. Exato, é Não é? verdade, é Porque sempre verdade, faz numa crise sentido. você tem uma chance de ir melhor e tal, né? Então, teve um momento que eu fiquei um pouco insegura, mas eu já estava finalizando primeiro a versão do livro. Porque assim, o que eu tento fazer sempre é me separar em fatias. Tem a Aline, que é a Aline vulnerável, a Aline que quer ser amada, que quer que as pessoas gostem do que eu escrevo. É uma Aline super genuína que tá aí. Tem uma Aline muito séria, muito disciplinada, que é essa artista que eu tava te falando agora, que é quase sacerdotal. Tem a Aline marqueteira, que vende o seu livro numa boa e que faz as coisas. Então, eu tento, quando eu estou trabalhando, só escutar essa Aline sacerdotal, que quer resolver o texto pelo texto, não para ser amada ou para ficar incrível, ela quer porque é um compromisso artístico. Então, é ela que eu tenho que dar vazão quando eu estou trabalhando e escrevendo no texto. E é para ela é com ela que eu escuto. Quando eu termino, como eu terminei esse primeiro processo, aí começou a bater o medo da Aline insegura, vulnerável e tal. Porque eu já tinha acabado um primeiro processo. Agora que eu voltei para o livro de novo, eu não tô com medo de nada. Porque quem tá me tomando conta de mim é essa É outra sacerdotista. Aline. Você entendeu? É muito louco, assim, mas é meio isso que acontece. Então, quando eu terminar e entregar, é porque eu tô entregando algo que de fato eu acredito que seja o que eu gostaria de ter entregado. Não que é o máximo que eu quero fazer, mas é o máximo que eu consegui fazer nesse momento da minha vida. Então, aí eu Você entrego. deu o Se eu seu não melhor. eu dei o meu melhor. Se eu nunca conseguir isso com esse livro, ele não vai ser nunca publicado. Ele só vai ser publicado quando eu conseguir chegar no máximo com ele. O máximo que eu conseguir. Entende? Entendi. Vulgo Dudu está perguntando: concorda que todo artista é, em essência, um farsante? Não, eu acho que o artista ele não é um farsante, ele é o oposto do farsante. O artista ele precisa ser muito genuíno na arte dele, porque se ele entregar algo mentiroso ou falso, ele vai ser um artista ruim. Então, como é que a Fernanda Montenegro pode ser uma farsante? A Fernanda Montenegro, ela entrega vida, verdade no palco, nas cenas. Por isso que ela é do tamanho que ela tem. Por isso que ela é desse tamanho, né? Então, se você pega um autor, Saramago, ele criou um ensaio sobre a cegueira. Aquela história não existe. Mas aquela história existe. Porque ela existe no livro e aquela história ela existe porque ela diz sobre nós. Não tem nada mais humano do que o ensaio sobre a cegueira. Nada. Tanto que esses livros, nessa época de pandemia que a gente está vivendo, viram best-sellers. O do Camus também, né? A Peste. Enfim, o que tem de falso num livro desse? Só tem verdade ali. E a verdade mais dura possível, que é aquela que a gente não quer encarar. Então eu acho que o artista é esse que ressignifica essas verdades e nunca é farsante. É uma brincadeira de estar em situação, é diferente, é lúdico, mas nunca é falso.
Luísa Marçal está perguntando, Aline, o final póstumo do livro é um sinal de esperança de que a vida tenha tido espaço para outras coisas, talvez felizes? Olha o Ai, total. spoiler, hein? Que eu não li ainda, hein? Por É, favor, hein? não leu, esse momento é a hora de pegar um cafezinho. Momento de pegar uma água. Mas é assim, eu acho que ela interpretou de uma maneira muito interessante, porque é justamente isso que eu queria, que o livro, esse final dele, fosse uma repaginada, que mostrasse que, de alguma forma, ela fez alguma conexão durante a vida dela, porque essa pessoa que chega e que a gente não sabe quem é uma pessoa que chega com um buquê de flores. Então, isso representa um elo, de fato. Algo aconteceu entre ela e essa pessoa, e isso quer dizer que, então, relações foram estabelecidas apesar de toda a dor. Então, a interpretação dela é muito bonita e muito sólida, e que bom que ela chegou a isso, porque era justamente isso que eu queria passar. Na outra live, eu vou passar para você algumas perguntas que eu li. Tinha gente falando que não estava conseguindo encontrar o livro para comprar. Ah, pois é. Ele tá agora numa. Eu tenho, então quem quiser que estiver aqui na live, quiser me mandar uma mensagem aqui pelo Instagram, eu tô colocando nos Correios. Eu vou um pouquinho menos nos Correios, 3 vezes por semana, mas tô indo toda semana. Então, quem quiser pode mandar uma mensagem que eu falo como fazer. Ele sempre tem na Amazon, mas acontece que ele tá numa reimpressão agora. Então, ele vai ficar um pouquinho fora de órbita. Mas também dá para comprar o livro daqui umas 2 semanas, quando a reimpressão estiver já pronta, em livrarias independentes, que eu acho também muito importante apoiar. Então, quem gosta muito de uma livraria de rua, aqui em São Paulo, duas muito queridas, que é a Livraria Mandarina e a Livraria da Tarde, também a Livraria da Vila, que é uma livraria super interessante, vale muito a pena você seguir comprando os livros que você quer ler nessas pequenas livrarias, porque elas precisam muito do nosso apoio nesse momento, né? A gente está Como numa crise enorme, no enorme. meio editorial e, para piorar, ainda estamos com essa crise do corona, né? Pois Assim, a gente é, está vendo grandes livrarias como a Saraiva, por exemplo, afundando. Imagina as pequenas. Então, exatamente. assim, é a hora de É hora de dar as apoiar. mãos. Exatamente. Então, assim, se quiser adquirir o livro de alguma forma, me manda uma mensagem que eu falo essas opções todas possíveis, e aí o jeito que for melhor e que você acreditar mais, você compra, mas é possível sempre comprar. E ele também tem em e-book. Se você gosta de book, tá na Amazon também. Aleski, é isso? Aleska escreve. A pergunta sobre a farsa não se refere àquela frase do Pessoa sobre fingir o que realmente sente? Acho que é sobre o artista ser o poeta ser um Fingidor. fingidor, Finge tão que completamente finge que tão chega, finge que é completamente. dor, Exato. a dor que devera A sente. dor que de veras sente. Isso. Essa frase é Não muito sei se era sobre. bonita. Luísa Marçal, achei o enredo muito triste, ao mesmo tempo que a escrita contrapõe com uma certa leveza. O que motivou contar essa história tão triste? Imagino que muitas mulheres podem se identificar com vários pontos. Verdade. Eu tenho um tipo de literatura muito melancólica. Ela sempre é assim. Ela tem essa tristeza que escorre dela naturalmente. É um tom que eu tenho e que não muda, assim, eu assumo ele também. Então, quando eu fui decidi escrever uma história mais longa, eu escolhi o verbo perder como guia, como meu norte. Porque eu fui percebendo, quando eu estava compilando aqueles textos lá atrás, os meus contos, para formar um livro, eu fui percebendo temas em comum que eu tinha, para tentar juntar eles numa casa única, né? E a perda era um muito recorrente. Então eu falei, nossa, acho que vai ser um bom tema para me guiar num primeiro livro, porque é muito importante num primeiro momento que você ainda tá. É tanta coisa nova, e sempre vai ser, porque escrever é muito difícil. Então é importante que você escolha um tema que você se sinta confortável num primeiro momento. Talvez se você escolher algo muito distante, então você fala, bom, eu gostaria de escrever sobre os astronautas, mas eu nunca vi um astronauta, não conheço, vou ter que pesquisar muito sobre os astronautas, etc. Então talvez nem seja o melhor tema para você começar, porque você precisa ter muita propriedade para escrever sobre as coisas. Então eu decidi escrever algo que eu tinha propriedade, que era esse tema das perdas. Então eu decidi que ela perderia até não aguentar mais, como se fosse uma luta de boxe que você tá perdendo muito, sabe? E apanha, e você fala, nossa, mas o Vai cara não levantar cai, ainda? o cara não cai, o cara não cai. E até quando ele vai aguentar? Então eu queria que essa. E a primeira frase da Orelha da Micheline, que foi muito sensível, ela fala exatamente isso. Quantas perdas cabem na vida de uma mulher?
E essa soma mesmo, porque no final de cada subcapítulo tem sempre uma cruzinha, assim, que é um sinal de mais. Que eu, antes, quando eu comecei o livro, cada perda que ela sofria era uma cruzinha a mais. Então, começou a ficar tão longa a cruzinha que eu falei, isso tá, esteticamente não tá bacana. Então, eu deixava uma única, porque cada perda fundava uma cruz ou um sinal de mais uma perda. Então, a brincadeira, digo, não no sentido arrojado da O coisa, a brincadeira simbolismo. lúdica, do simbolismo, sempre foi essa, o combinado era esse, ela vai perder até quando ela não aguentar mais, ela vai me dizer, era um pacto que eu fiz com a minha personagem, quando ela não aguentar mais, ela vai me dizer. Então eu vou investigar até quando ela aguenta. Esse é o mote do pássaro, né? Entendi. Eu vou aproveitar que tem muita gente entrando para falar um pouco sobre o projeto, enquanto as pessoas enviem perguntas para a Aline, tá? Ela está nesse momento respondendo as perguntas de vocês. Enquanto vocês vão enviando, eu vou falar um pouco sobre o projeto. Esse projeto começou junto com a quarentena, então essa é a 7ª semana de entrevistas. As entrevistas acontecem sempre de segunda a sexta, às 19 horas, com profissionais do mercado literário. A gente já teve ilustrador, já teve diretor comercial de editora, já teve a Lilian, que é especialista em marketing do livro. Enfim, a gente tem uma gama de profissionais falando aqui sobre literatura. Então, se você é um profissional do mercado literário que está começando ou que já tem uma carreira extensa, manda no direct, que esse espaço é aberto para todo mundo. A ideia aqui é que os autores se aproximem dos seus leitores, mas que aqueles que estão começando tenham a oportunidade de mostrar o seu trabalho e conquistar novos leitores. Então, esse é um espaço completamente aberto, com esse propósito mesmo de integração e de dar luz a quem está chegando no mercado. Que As lindo. entrevistas, as entrevistas depois daqui, elas ficam 24 horas, né, aqui no Instagram, e depois elas são publicadas no meu YouTube. Então, se vocês quiserem conhecer mais do meu trabalho, o link tá na bio quando acabar aqui, né? Para me abandonar agora não. Quando acabar aqui a entrevista, vocês vão lá na minha bio, clica lá e vai lá pro meu canal do YouTube. Tem muita gente boa que já passou por aqui. Vocês terem uma ideia, eu estreiei com Thalita Rebouças e segunda-feira passada eu tive Pedro Bandeira, então não tá fraco. Tem muita gente bacana e tem muito autor com um trabalho muito legal que ainda ninguém conhece, que precisa ser conhecido e que tá lá também. Então, a gente já teve ilustrador. Quem tem curiosidade de conhecer o trabalho do ilustrador, eu tô precisando contratar um, olha, já tem lá para vocês conhecerem o trabalho. E a Aline, como eu falei antes, foi uma indicação de uma amiga que leu o livro, ficou apaixonada, encantada, falou: você precisa conversar com ela, precisa entrevistar ela, e por isso nós estamos aqui. Um beijo A pra primeira ela. parte da live. Fabi manda. Beijo, Fabi. Fabi, obrigada. Um beijo pra você, linda. Obrigada. Tá sendo um Viu? prazer estar aqui, né? Tá sim, uma delícia. Muito obrigada, Fabi. Foi uma excelente indicação. Aliás, a Fabi, metade da minha biblioteca atual é culpa da Fabi. É Porque curadora. ela lê. Não, ela lê e me dá os livros depois. Então, assim, o peso do pássaro ela não me deu e falou que não ia Sério? dar. Sério. Mas olha só, pra você ter uma noção, eu tenho aqui. Olha. é, Eu tenho aqui. Gente, esqueci o nome do livro. Cadê? Deixa eu olhar aqui, senão eu vou escrever. Esqueci. 100 anos de solidão ela me deu, tá? Mas Ai, o que seu ela não deu. incrível! Não é Fabi, pouca como coisa, assim, não. Fabi? Entra aí, se explica, menina. O que que é isso? Pra você ver que ela se apaixonou muito pelo livro, Que ela bom. falou que esse ela não ia dar. Ai, Mas que queria me linda. emprestar. E eu tenho um histórico péssimo de roubar livro dos outros. Então, não sei, se fosse ela, não emprestava, não. Se eu gosto do livro, eu não devolvo, na cara de pau. Vamos Na ver o cara que de o povo tá pau. falando aí. Luísa Marçal, gostei muito do livro, da escrita, de como foi amarrado e etc. Zilde T. Melo, espero que eu esteja falando certo. A capa é um pássaro no fio da rede elétrica? Olha, eu não tinha pensado nisso, mas já me tiveram essa interpretação. Não foi algo que me disseram quando me mandaram a capa, mas eu acho que faz muito sentido. O que eu pensei é que era uma linha do tempo, né? Que vai. Porque os capítulos do pássaro, eu acho muito bonito isso no projeto gráfico, que é da Bloco Gráfico, que é uma muito competente que faz projetos gráficos do livro. Não sei se vai dar pra ver, mas ele Mas, vai. sim, nessa Ele posição dá. abre, ele abre os capítulos e essa linha aqui, ela vai descendo. Por exemplo, quando ela tá com. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Quando ela tá com 48, aonde já tá, ó?
Você vai Uhum. vendo que o fio, e aqui branco, então você vai vendo que o fio da vida vai descendo, é como se o tempo dela estivesse acabando, sabe aquelas ampulhetas Uhum. de areia? Então eu acho isso muito bonito, muito delicado no projeto. Eu adoro todas essas delicadezas, porque eu acho que isso ajuda muito a contar a história, principalmente na minha linguagem, que é muito concisa, muito crua. Então eu acho que todos esses sinais, esses espaços na página, esses silêncios, eles vão ajudando a gente a respirar junto com a personagem, porque me interessa muito esse processo não só de ler um livro, mas de entrar num livro, de ser a personagem, esse processo de incorporar, como o ator faz, né? Que chega um momento que ele não se importa mais com ele, com quem ele se importa com a história que ele está contando. Então, eu acho que quando você está contando uma boa história e você se conecta com o público, o ator ele já não importa mais e o público também se esquece dele. O público sentado naquela cadeira esquece que ele tem uma conta de água para pagar, que brigou com o namorado, que só importa o que ele está escutando. Então, eu acho que quando você chega nesse nível de entrega, tanto de um lado quanto de outro, isso me interessa muito. Quem dera um dia eu consiga escrever um livro nesse nível de concentração, em que a gente consiga fazer um pacto que a gente está aqui junto e só vai sair quando a gente terminar, sabe? De teatro mesmo, assim. Mas isso é com o tempo. Adriel Oliveira 716 está dizendo, adorei o livro, Aline. Ai, que bom, A obrigada. Luísa Marçal tá falando que achou legal que a tipografia ajuda a dar o tom da escrita também. Ótimo. Prof. Renata Bezerra, li em uma tarde, inclusive hoje sofri e chamava minha mãe e lia trechos para ela e fomos discutindo. Postei minhas impressões Que agora há pouco. Ah, legal. legal, hein, Renata? Vou ler depois que acabar Dani, aqui, a gente conversa. Dani.deoli, na primeira parte da live, a Literajajá. Ah, sim, isso é o username de alguém. Literajajá. Eu espero que seja isso. Tinha perguntado: torna-se escritor quando se escreve o livro ou somente quando se publica? O que você acha, Aline? Ah, essa é uma bela questão, viu? Bonito isso. Eu acho que dá pra discutir isso numa live inteira, assim. Mas, pra mim, né, na minha concepção, eu me considerava escritora já, escrevendo, porque pra mim o que é ser escritora é escrever e não publicar, mas a publicação é muito importante no processo de escritor. Então, eu acho que ela não é a primeira coisa, não deve ser de jeito nenhum. Geralmente, as nossas primeiras tentativas de se aproximar de um tema com as palavras é falha, é fraca, é sem ritmo, porque é assim que as coisas são, com tudo. Para sua primeira tentativa de dançar um tango, não vai ser magistral. Você pode ter um super alongamento, ter muita possibilidade no corpo, mas não vai ser uma dança de um bailarino que dança há 15 anos se apresentando em Buenos Aires. Então a gente tem que ter essa noção que publicar é parte do processo, mas que antes de publicar é muito importante você escrever Praticar bastante bastante. e ler bastante, consumir muita arte, conversar com pessoas interessantes que têm uma cabeça boa, ouvir música, assistir espetáculos, enfim, absorver a vida e praticar na escrita e na leitura. E aí quando você Eu publica é uma acho. fase. Você Eu publica é acho uma que dá para fazer fase. uma analogia com a atriz profissional e a atriz amadora. Eu acho que assim, eu já era escritora e nunca tive coragem de me intitular escritora até ter um livro publicado na minha mão, como se eu Sim. precisasse daquilo para dizer, olha, tá aqui, gente, eu posso provar, eu sou uma escritora. Então, não que eu não fosse antes, mas o livro me dava era tipo a carteira assinada, sabe? É Sim. tipo, o diploma da faculdade de jornalismo. Então, porque eu tenho, não serve para muita coisa, mas eu tenho. E eu acho que é mais ou menos Ele isso. Assim como consolida, né? ele Ele consolida, ele consolida. te dá o selo de garantia. Olha, Uhum. realmente ela é uma escritora. E é mais ou menos como a questão da atriz amadora ou atriz profissional, porque a diferença vai ser se você ganha dinheiro para fazer aquilo ou não, e se você de repente tem um curso profissionalizante ou não. Então, não que você não tenha atuado durante todos os outros espetáculos que você participou, você não tivesse sido atriz naquele processo, você foi. Mas eu acho que você tem mais segurança de falar que você é atriz quando você tem um DRT, ou quando você vive da sua arte, ou quando você tem um curso profissionalizante, eu acho que é mais ou menos por aí.
Não Exatamente, sei eu se acho. você concorda completamente. Não, concordo totalmente. Eu acho que publicar é isso, publicar é parte de um processo que depois que você publica teu primeiro livro, você consolida isso, como você também disse. As pessoas começam a te chamar de escritora e eu me sinto mais à Uhum. vontade para assinar nas fichas que eu preciso preencher que eu sou escritora. Porque por muito tempo eu fiquei entre escritora e atriz, porque atriz eu tinha o DRT, trabalhei com isso, e escritora eu ainda não tinha livro, então eu falava, sou escritora e as pessoas perguntavam, mas e o seu livro? Aí eu falava, tô gestando. Eu não estava gestando o meu livro ainda, eu estava escrevendo meus contos, estava nem interessada em publicar. Então, é difícil, é mais pro outro, parece, em muitos momentos, pelo não o livro, mas o rótulo, sou escritora. Então é para os outros te Sim. deixarem em paz, eu estou trabalhando. É bem por aí, porque É meio existe uma isso. cobrança, né? É tipo, porque quando você fala eu sou autora, as pessoas pensam, ai, que nojo dessa garota. Escritora do quê? O que que você escreveu? Tem isso. Exatamente, é isso mesmo. Eu tô pondo aqui pra cá. E aí você pega e fala assim, tá aqui, eu escrevi mesmo, tenho o livro. Vai dar um aval, né? É. Mas é mais de fora, assim, eu acho que ser escritora, você tem que gostar do processo. Desculpa, gente. Aline, sua voz tá super longe. Eu acho que essa posição que você botou o celular não foi boa. Aconteceu, eu tive que tirar o fone, por isso que tá ruim. Porque eu tive que colocar pra carregar, porque meu celular tá acabando a bateria, entendeu? Então acho que a voz vai ficar um pouco baixa, um pouquinho, porque eu vou carregar pelo menos uns 5 minutos, tá bom? Mas eu Não, tá ótimo. vou tentar falar um A pouco. gente, a gente entende. A Luísa Marçal tá falando, a personagem me lembrou a Macabeia, sua invisibilidade e sofrimento. Já fizeram essa relação? Fizeram algumas vezes, eu fico muito honrada, porque eu sou grande leitora da Clarice, Eu ia falar, né? É da Hora da Estrela, não é isso? ela exatamente. E eu acho A Hora da Estrela um dos melhores livros dela, sabe? É o último, né? E eu acho que ela, nossa, ela chega num resultado surpreendente, porque ela faz aquela narrativa interna de fluxo que ela tem, mas ao mesmo tempo ela entrega uma história muito externa também, sabe? Eu não sei explicar, mas eu acho um grande livro. E ele tem uma coisa que eu acho muito potente, que é a concisão. É um livro desse tamanho, assim. E é um livro enorme, que não acaba dentro de você. Então, eu adoro livros assim, que você olha e fala, eu vou ler rapidinho isso aqui. Aí você toma um coro do livro, assim, você fala, nossa, não consegui largar. Então, eu gosto muito desse tipo de narrativa, que você vai despretensiosamente e você sai totalmente sangrando, assim. Você fala, não é possível, não é possível. Porque quando você vê um calhamaço, você já espera que o autor tenha algo a dizer. Porque como que uma pessoa escreve um calhamaço? Deve ter Mas muito. você sabe que na entrevista do Pedro Bandeira ele falou uma coisa que faz muito sentido. Talvez você concorde. Os livros estrangeiros, geralmente esses livros que têm 500, 600 páginas, eles têm uma riqueza de detalhes muito grande na narração do ambiente. Então, assim, a cortina vermelha, do tecido de veludo, e aí vem uma riqueza de detalhes muito grande que dá um pouco espaço para o leitor imaginar. Já está tudo ali. E aí, muito livro enorme, muito calhamaço, que está na lista do New York Times há semanas e tudo mais, nada mais é do que uma grande descrição de ambiente que se você tirar, sei lá, 50% do livro é isso. Você já sentiu isso também? Já. É que eu sou um leitor que gosta muito da concisão. Eu gosto muito da poesia. Eu acho que a poesia é a grande. E assim, a poesia, ela tem um poder de concisão muito grande, por mais que ela seja longa, ela consegue condensar uma verdade muito ampla, muito complexa, em poucas palavras, num ritmo alucinante. Então, tudo que eu mais gosto está na poesia. Só que tem uma coisa que eu gosto muito que geralmente a poesia não entrega. Às vezes até entrega, mas não tanto, que é contar uma história, uma boa história. Então, eu sempre gosto de usar esses elementos poéticos para contar uma boa história. Por isso que eu tento, sou um pouco híbrida nesse sentido. Então, geralmente, livros mais volumosos, eles têm bastante poder descritivo, como você disse. E o poder descritivo me interessa menos. O que me interessa mais é, acho que a ação, de repente, as coisas acontecendo e tal. Só que às vezes eu sou surpreendida, como é o caso, por exemplo, do Javier Martins, que é aquele calhamação que a gente estava falando lá atrás, que eu até estava conversando com meu amigo Dani, que estava aqui, agora não, acho que ele não está mais. Se um dia eu quiser descrever um personagem, eu não quero nada menos do que isso aqui. Porque ele descreve o personagem de uma maneira tão incrível, e aí não entra nisso que você falou do tipo, não dá espaço para o coitado do leitor imaginar.
Pelo contrário, ele te dá elementos para você imaginar muito gostoso, muito bem, muito profundo. Ele é muito respeitoso com você, ele respeita total a sua inteligência. Ele não está acumulando informação, ele está só dando, mas de uma maneira delicada, ritmada. Então, assim, aí beleza, entendeu? Porque tem livros que são longos, que são muito rápidos de ler também. E tem livros que são bem curtinhos que você não termina nunca, parece. A coisa é muito travada. Sim. Então, sei lá, a literatura é tão misteriosa, né? Eu não sou uma pessoa que estuda tanto técnica e narrativa. Eu não gosto muito de livros técnicos, porque eu gosto muito desse grande mistério. Eu gosto muito de me assombrar com as possibilidades narrativas, tanto como leitora como escritora também. Aquele frescor que a gente estava conversando, eu gosto de manter, porque me interessa não entender muita coisa, como artista. Mas é isso, tem autor, eu acho que tem autor que enche linguiça porque quer fazer um calhamaço, porque é legal fazer um livro grosso. E tem autor que precisa de páginas e páginas para contar uma história. Esses autores que de fato precisam das páginas, lindo, maravilha. Se é genuíno, eu acho maravilhoso. O livro pode ter 1000 páginas. Mas se você não precisar dessas 1000 páginas para contar a história, então conte com as suas páginas. Eu acho só isso, sabe? Eu sou uma Sim. autora crua. Então pode ser que daqui 20 anos eu aprenda a ser mais volumosa ou queira ser mais volumosa. Mas nesse momento eu sou crua. Então, se eu escrever um livro de 400 páginas, provavelmente vai enchendo muita linguiça. Muita, muita. Cara, mas uma coisa que eu percebo muito em relação a isso é que tem muitos autores que vieram a reboque, digamos assim, de um movimento que teve há uns 10 anos atrás, tem mais de 10 anos, de uns 15 anos atrás, de trilogias, que teve um boom no exterior muito grande de trilogias, então as pessoas. E eram que escreviam fanfics desses autores e que também eram grandes admiradores, não todos, mas muitos, passaram a validar o seu trabalho apenas se fosse para escrever livro grosso e para escrever trilogia. E aconteceu muito. Veio muito autor que veio copiando Dan Brown, por exemplo, que tentava fazer o mesmo tipo de literatura ali, veio também fazendo livros muito grossos e tal. E aí eu peguei um livro desses que era justamente de um autor que me pareceu, não sei se ele é contemporâneo, se ele é anterior, eu não sei, mas que me parecia querer fazer o mesmo estilo de literatura que o Dan Brown faz. E o livro, eu já tinha terminado aquele livro 3 vezes, porque toda hora ele inventava uma coisa nova. Quando você achava que o livro estava acabando, ele inventava uma coisa que não tinha necessidade. Sabe? E eu abandonei o livro algumas vezes, até que eu falei assim, não, eu vou terminar, cara. Não é possível. Aí eu terminei o livro, mas eu terminei o livro com muita revolta. Porque, assim, a história já não estava acrescentando mais nada real, assim. Tipo assim, a história já tinha acabado. E o autor não se deu conta que a história tinha acabado, que ele não estava conseguindo mais trazer nada que valesse a pena na história. E a história começou tão bem, cara. Me deu uma tristeza. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Você lê livro que você não gosta até o final ou tu abandona? Então, uma coisa só que eu queria comentar disso que você está falando que é muito interessante, eu acho que para nós escritores, acho que o fundamental é sempre as demandas serem internas. Se a tua história, de fato, precisa de 3 livros, e não pode ser um só, que tem que ser em 3 partes, 3 volumes entregues em tempos diferentes. Se a história precisa disso para que ela tenha força, para que ela nasça com a potência que ela precisa nascer, eu acho a coisa mais linda do mundo. Agora, fazer isso porque vende bem, porque é moda, porque aí é uma demanda externa, é uma demanda do mercado. Mercadológica, com certeza. Não, provavelmente o livro não vai ser bom. Não é que o autor não é bom, mas ele não está querendo investigar a própria voz, o tipo de literatura que ele pode fazer. Ele está querendo entrar na onda. Então, não vai ser bom, como nada que a gente queira entrar na onda vai ser bacana. A gente tem que sempre ser a gente mesmo, inclusive trabalhando. Então, eu não acredito nesse tipo de coisa, mas se a pessoa faz porque realmente precisa, então eu acho maravilhoso. É só esse o ponto. Mas quando o que acontece muitas vezes é eu ler um livro que não é a hora certa para eu ler, sabe? Eu leio aquilo e sinto, eu não tô pronta Não para tô esse pronta. Acontece isso comigo também. livro é genial, você tá sentindo que o livro é muito bom, mas você pensa, se eu pegar esse livro em um outro momento que não é esse, eu vou absorver muito mais dessa história, com certeza. Então é isso que eu faço, eu abandono livros hoje em dia por errar na intuição de achar que é a minha hora para aquele livro.
o que eu tenho feito é tentar escutar cada vez mais a minha intuição. Por exemplo, esse que eu mostrei no comecinho, né? A Balada do Café. Uhum. Eu via esse livro rodando, via, e eu sabia que ele era para mim, sabe? Mas eu falei, ainda não é a hora. E aí, quando eu senti, assim, um lance, assim, eu falei, não, agora é a hora. E aí, eu era mesmo. Então, talvez se eu tivesse lido esse livro há 2 anos atrás, ele não teria me impactado tanto. Porque talvez eu precisei de outras leituras que eu fiz e outras vivências que eu tive para chegar nesse pacto que eu fiz com esse livro, nessa cumplicidade de leitura que eu tive. Então, tem muito a ver com o tempo também, né? Não é só o tipo de narrativa que eu gosto de consumir hoje, que antigamente não era a mesma que eu gosto agora. Tem livros que são sempre muito incríveis para mim. Por exemplo, o Ensaio sobre a Cegueira, eu li ele há 2 anos. Quando eu comecei a ler, lá atrás, acho que eu ainda estava na faculdade, eu não entrava de jeito nenhum, eu achava as páginas tão preenchidas de vida, tão pesadas, que eu falei, nossa, não é para mim. E aí, quando eu li há 2 anos atrás, é um livro da minha vida. Então, é o tempo, sabe? Você precisa ler no tempo certo. Assim. Eu tô com os dois aqui, o 100 Anos de Solidão e o Ensaio sobre a Cegueira. Eu olho pra eles, eu falo, eu vou ler. E aí eu falo, não, acho que não chegou a hora ainda, porque o 100 Anos de Solidão, por exemplo, eu já tentei e não consegui sair da primeira página. E assim, é muito frustrante, porque as pessoas falam maravilhas do livro. Não é que eu não goste do livro, porque eu nem dei chance pra ele, na verdade. Mas eu senti um. Primeiro que a minha memória já atrapalha, porque todo mundo no livro tem o mesmo nome. Então você imagina que isso pra mim já é uma loucura, né? E é muito frustrante, porque eu fico pensando, meu Deus, que escritora sou eu, que leitora sou eu, que não consegue ler 100 Anos de Solidão, que é o livro que todo mundo ama, que todo mundo fala bem, que é o livro essencial da vida da maioria das pessoas. Aí eu falo, não, não tá no momento ainda, vai chegar a hora dele. Sem Vai dúvida. chegar. É um livro grandioso, a gente sabe disso, né? O Gabriel é um autor consolidado, então não é nem discutível que não é importante ou é importante. É um livro que está acima do gosto. É um livro que é um clássico. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente tem que se aproximar dessas grandes obras também com cuidado, sabe? Porque não é porque é um clássico que a gente tem que ler naquele momento, né? Por isso, é aí que volta a escola, que a gente estava conversando, que em muitos momentos ela acaba Eu murchando. criei a versão Machado de Assis por causa da escola. Imagina isso, você me disse isso tudo agora, e você é uma mulher, você é uma escritora, você tem uma experiência de leitura e de escrita enorme. Imagina quando você tinha 14 anos lá na escola, cheia de dúvidas Sim. existenciais, e aí você pega um livro, um José de Alencar, e aí você fala, meu Deus do céu. Então imagina como fica a tua vida lá atrás, entendeu? Se aqui a Sim. gente nunca. Então não sei, às vezes a gente tem que se aproximar das coisas mais devagar, assim, porque é muito grande, é muito potente, E sabe? assim, eu já li 2 livros do Gabriel Garcia Marques e eu não gostei de nenhum dos dois. Qual E que você. assim, é muito. Eu li Amar a Hora Aham. e Memória de Minhas Putas Tristes. Eu Ai, você. detestei os dois. O Memória de Minhas Putas Tristes não é que o livro é ruim porque é mal escrito, não é nada disso, não é esse o lugar. Mas é o tipo de história que me incomoda, que me causa sentimentos ruins, que não me toca num lugar legal, entende? Mas isso Então, assim, pode ser positivo também, porque de repente o livro mexeu com você de alguma forma, ele mexeu. Então ele até sim, zonas mais complicadas. Então eu acho isso. eu acho que a minha questão eu já dei 2 chances pro Gabriel. Dei 2 chances pra ele. Eu vou dar a terceira, porque eu sou muito boazinha aquela. Como se ele precisasse de mim pra alguma coisa. Mas enfim, eu vou dar mais uma chance porque eu acho que não é um problema com o Gabriel, obviamente é um problema comigo, né? Com o tipo de leitura que eu gosto, talvez. Mas assim, eu sempre fui. Quando as minhas amigas. E eu vou falar uma coisa aqui muito polêmica. Mas eu não tô falando isso de um lugar de altivez, de eu sou melhor do que ninguém, não. Não é isso. Mas eu venho de uma casa de leitores. Meu pai e minha mãe leem muito. E quando as minhas amigas estavam lendo Harry Potter, eu estava lendo Carlos Heitor Coni, por exemplo. Então eu nunca li Harry Potter na minha vida. Eu não li Senhor dos Anéis, por exemplo. Esses livros que todo mundo leu, eu não li. Eu estava lendo outras coisas. Eu estava lendo o João Baldo, eu estava lendo Zenir Ventura, eu estava lendo outras coisas. Não que isso seja melhor ou pior, mas eu não tive na minha adolescência essas referências que os adolescentes têm. Então, assim, quando eu falo que alguns autores clássicos, tipo Machado de Assis, Drummond, eu não li, fica uma coisa assim do tipo, ai, como que essa mulher escreve se ela não leu essas coisas, sabe?
E eu me cobro isso, obviamente. Então, assim, eu dei 2 chances pro Gabriel, vou dar a terceira, mas com um super pé atrás, porque até o momento não teve nada dele que eu li e eu Eu gostei, sabe? sei. Não Eu sei o que é. Às vezes eu acredito muito que o livro persegue o leitor também, sabe? Às vezes eu tô assim, putz. Por exemplo, um dos livros da minha vida, o Stoner, é um livro que chegou até mim por conta de uma indicação de um leitor meu, que chama Felipe, que é um amor, assim, ele é muito generoso, ele sempre comenta meus textos, ele é sempre muito carinhoso, e ele leu O Pássaro, a gente não se conhece pessoalmente ainda. E aí ele falou que ele tinha lido recentemente o Stoner e que ele tinha achado muito parecido, que tinha dialogado em algum lugar parecido na vida dele. E aí eu achei, o jeito que ele falou foi tão bonito, ele falou muito mais bonito do que desse jeito que eu falei agora. Eu falei, nossa, preciso ler esse livro. E aí eu fui e comprei. Mas quando me bate assim que eu preciso ler um livro, eu vou muito louca para livrar, é que agora estamos de quarentena, mas eu vou muito obsessiva na livraria, como se eu estivesse cumprindo um ritual que precisa ser. Sabe? Eu sabia que era a minha hora, assim, eu estava desesperada e precisava desse livro. Comprei assim, nossa, eu preciso ler. E comecei a ler e falei, meu Deus, como é que eu não conhecia isso? E talvez se o Felipe não tivesse me falado nada, porque ele foi o único que relacionou o pássaro com o Stoner, é, talvez eu ia demorar muito para chegar nesse livro, talvez eu chegasse daqui muito tempo. E foi um livro que mudou totalmente assim a minha vida de leitora, me transformou demais. Então, não é o tipo de literatura que eu faço, é uma literatura muito mais formal, mas nem eu acho engraçado. A minha escritora e a minha leitora, eu não sei se elas são as mesmas pessoas, porque o tipo de literatura que eu escrevo não necessariamente é o tipo de literatura que eu mais consumo como Aline, leitora. eu tô começando a ficar preocupada porque você já falou de múltiplas personalidades aqui várias vezes. Eu acho que tá na hora de procurar um psicólogo. Então, assim, é muito seu, né? Mas é muito isso. O Stoner, você fala, pô, é o livro da tua vida, você pega o Ensaio sobre a Cegueira. Também é um livro tão tradicional na forma, né? Ele vem inteiro na folha, ele vem com aquela presença das palavras todas preenchendo. É... Engraçado. E aí, meu livro é tão experimental, a minha literatura ela é tão desconstruída, mas eu acho que talvez eu goste muito dessas literaturas de base, que tem uma base muito forte, porque eu acho que também para você experimentar, você precisa ter um bom personagem, você precisa ter um bom enredo, porque senão fica a experimentação pela experimentação, sabe? Então eu adoro esses livros sólidos, assim, porque eu acho que eles me ensinam algo muito importante que talvez eu ainda precise buscar muito. Experimente um dia. Exatamente. E a experimentação é algo já que já me é muito orgânico, essa brincadeira com a palavra na folha. Então eu li os concretos por um bom tempo, mas eu já não estou voltando neles nesse momento. Porque é incrível o que eles fazem, aquele visual e tal. Mas eu já entendi isso. Agora eu acho que eu estou precisando aprender umas outras coisas, sabe? Então, essas narrativas mais sólidas têm me ajudado muito no meu processo de experimentação. O contrário, né? Engraçado. Tô tendo essa reflexão agora que com Vamos você. ver se o povo. Vamos ver se o povo tá falando mal de mim porque eu falei mal do Gabriel. Eu não falei mal, eu disse que não é o meu momento ainda. Não sobrou ninguém na live, sabe? Vamos ver o que o povo tá falando aqui. Ai, meu Deus, peraí, eu tô muito atabalhoada hoje. Macabeia foi a última coisa que a gente falou, né? Quando será publicado o seu próximo livro? Paulina, ela falou isso já na primeira live, vou resumir para você. Ela tá no processo, em breve ele já vai chegar. Tá mais para depender da quarentena do que outra coisa. Aline, você tá aí? Eu tô. Ah, tá. Cíntia Chagas, escrita é disposição, entrega, hábito, treino. Concordo. Quarentena e 2. Tenho um carinho muito especial pelo seu livro. Além de contar uma história sobre perda, mas sobre o ser mulher, a maternidade, dor, tudo. Você tem alguma inspiração feminina além da sua própria? Inspiração feminina literária ou na vida, assim? Acho que para usar na literatura. Uma inspiração da vida para usar na literatura. Creio, né? São muitas mulheres admiráveis, né? Eu acho que todas que eu conheço são. Então, eu costumo fazer um belo Frankenstein, assim, sabe? Das coisas e vou pegando características e situações, imagens faciais, jeitos, tá? E vou misturando tudo de acordo com o que eu preciso pro meu personagem, que tem um objetivo ali. Mas tudo inspira, né? Inclusive, sei lá, de repente uma cidade pode inspirar você a criar uma mulher, uma personagem. Não só mulheres que inspiram a gente a escrever mulheres, assim, né? Talvez
um peixe dê muita dimensão de um tipo de mulher, sabe? Assim, então, não sei, tudo me intriga, assim. Se eu paro para observar alguma coisa, se me intriga é porque tem algum elemento que provavelmente eu vou usar em algum momento, em alguma narrativa que eu tenho. Então, eu sempre paro e observo e deixo, assim, a coisa assentar em mim. C. Moreira 73. Aline escreve bem e soube criar seu caminho e abre caminho aos leitores. Além disso, quando fala, cria uma atmosfera que complementa o sensível da escritura. Que bonito isso. Obrigada. Dani Deoli, ai, obrigada, meninas, por essa resposta tão linda. De nada, meu bem. Capinatari, o ato de escrever requer transpiração, muita transpiração. A inspiração vem no meio do processo. Total. Jonathan F. Vasco, Aline, enquanto escrevia o livro, você lia alguma coisa ou você evita ler qualquer tipo de literatura na escrita do livro para evitar influências? Não, eu adoro influências, assim, eu adoro. Eu nunca tenho medo delas. Eu nunca fiquei sem ler. Assim, eu não conseguiria, porque um processo de livro ele é muito longo, né? Eu, assim, escrevi O Pássaro em um ano. Você até tinha perguntado isso lá atrás, eu nem te falei o tempo, né? Eu escrevi em 6 meses o grosso e em um ano esse processo de publicação, de gaveta e publicação. Mas eu escrevi esse processo, só que eu acho que para chegar no Pássaro, eu fiquei 10 anos escrevendo. Para chegar nesse pássaro de um ano, entende? Então, eu acho que, imagina ficar sem ler. Meus processos são muito, muito longos mesmo. Se eu não leio, eu não escrevo. Não tem como. E Se eu assim, tiver no momento que eu não estou conseguindo ler, eu também não vou conseguir escrever. tem É uma coisa que acontece comigo. uma coisa que é assim, pro pássaro, eu não fiz, por exemplo, pesquisa, assim, de falar, eu preciso pesquisar como que uma mulher que é mãe solo se comporta na sociedade. Eu não li nenhum livro de não ficção, por exemplo, pro pássaro. Mas pro meu segundo livro, eu criei uma base de pesquisa muito grande. Então, eu tinha leituras que eram para me embasar, assim, para me dar um chão, para criar personagem. Então, esse tipo de leitura tem limite. Chega uma hora que eu não quero mais ler esse tipo de coisa que vai me dar esse chão. Aí depois eu quero só ler literatura, que pode ter a ver com o livro ou não, mas aí eu quero ler boa literatura sempre. Uma coisa que eu sinto é que se eu tô criando, se eu tô lendo um livro que não tá bem escrito, eu paro. Porque não é uma boa influência nesse momento. Assim, depois eu posso até, tudo bem ler, mas não nesse momento, porque eu sou uma autora iniciante, então é fácil entortar sabe? Assim, então eu preciso dos grandes, assim, eu preciso dos muito bons, porque eu ainda não tô lá, então eu preciso dessa ferramenta, De sabe? sempre o melhor em volta, né? Melhor em Cíntia volta. Chagas, o que pensa da escrita autobiográfica? Você acha que toda obra que escrevemos podemos acreditar que tem um pouco dessa rota? Eu acho que, bom, assim, não sei se todas, porque cada escritor é de um jeito, eu só posso dizer por mim, né? Mas eu acho que muito, como a gente estava conversando, muito dos meus processos criativos, eles se originam numa semente que ela nasce de algo que eu vivi, ouvi, ou sofri, ou sempre algo muito interno. Não que necessariamente aconteceu, eu posso até ter projetado, mas são sempre sensações, sempre muito interno, e daí eu expando para ficcionalizar. Mas eu acho que tem autores que devem escrever sobre coisas absolutamente externas. Não é o meu caso. E sobre a autoficção, eu acho um gênero muito potente um gênero muito potente literário. Eu sou uma grande leitora de autoficção. Um dos grandes autores aí, nacionais e contemporâneos que eu acho que faz isso lindamente é o William Fuchs, que ele constrói sempre um alter ego de si mesmo nos livros, e ele publicou agora A Ocupação, que é o novo livro dele, tem A Resistência, né? Agora ele publicou A Ocupação, e ele tem um mesmo personagem que caminha, que tem uma trajetória de vida muito parecida com a dele mesmo na biografia. Não é exatamente assumido uma autobiografia, mas ele brinca muito com o gênero, e acho que é bem interessante, assim, ouvir o autor falar sobre isso. E outros, né? Muitos outros que são muito bons no que fazem. O importante, voltando, é sempre fazer algo que é genuíno para você, que é a tua investigação, porque é uma coisa que você quer fazer. E não porque é uma demanda, ou é moda, ou é uma onda. Sempre tem que ser a tua onda. E aí, a partir disso, pode sempre ser uma investigação muito interessante, porque vem de você. Minha mãe tá falando, 100 Anos de Solidão é um livro para se ler no mínimo umas 3 vezes. E do jeito que eu leio, eu vou ter que ler 3 vezes cada página, para poder lembrar quem é a criatura que fez o quê. Mas tudo bem, eu vou tentar, eu juro que eu vou tentar. É meta desse ano. Eu ia começar ele, mas eu tô numa fase tão sensível, foi o que eu falei mais cedo pra você, eu tô numa fase tão sensível que eu tô chorando até com comercial de margarina. Então eu tô lendo coisas leves e pueris pra ver se me dá um fôlego da realidade que tá demais pra mim.
Ayrton Souza, você não vai se arrepender de ler Os 100 Anos de Solidão. Tem uma poética linda, assim como tem O Peso do Pássaro Morto. Ok. Minha tia tá na live também, tá dizendo. Eu já li 100 Anos de Solidão, quero reler. Eu acho um dos Se... bonitos do Pode mundo. falar. Eu acho um dos Hã? mais bonitos do mundo, 100 anos de solidão. E O eu, nome já é poderosíssimo, né? e eu sempre gosto de contar histórias pequenas, sabe? Coisas, um olhar muito pro micro. O Peso do Pássaro Morto. O título do meu segundo livro também é micro, algo pequeno. E eu acho muito bonito um autor que se aventura algo tão grande. 100 anos de solidão é enorme, né? E ele dá conta de tudo isso. Então é muito grandioso. Ensaios sobre a cegueira são grandes, né? Grandes obras. E eu sempre vou pro micro, assim. Então eu gosto muito desse movimento, assim, de autores que dão conta do grande. É muito legal. Aí a minha mãe tá falando aqui, amo Gabriel. Amor em Tempo de Cólera é maravilhoso. Esse eu não li ainda. E nem sei se vou. Entre Mundos e Livros, o dia que ler O Senhor dos Anéis vai se apaixonar. Não sei, tenho minhas dúvidas. Eu não vi nem o filme. Mas, enfim, posso dar uma chance um dia. Gente, eu comprei Game Eu of fui ler Thrones, o primeiro livro, há séculos, há mais de 5 anos, e eu não li até hoje. Eu tô aqui com ele. tá lá. Mas Oi? ele é bem. Ele é um calhamação também, né? Ele é gigantesco, não é? Uma É, coisa, tipo, é. desse tamanho. É um negócio tipo 500 páginas. Tava R$ 10 na loja americana, eu falei R$ 10, 500 páginas, vou comprar. Se não for bom, serve de calço pra mesa, sei lá, né? E assim, eu super acho interessante a história, mas eu ainda não consegui. Porque sempre aparece um outro livro que eu quero ler mais. Sim, sem dúvida. Vamos lá. O pessoal tá perguntando como é que é o nome do livro. É Stoner ou Stone? Ah, peraí que eu vou pegar ele. Tem ele aqui, ó. É Stoner. Ah, pronto. Deu pra ver, né, gente? A Gabi Falcoa, leia Crônica de uma Morte Anunciada do Garcia Marques. Eu juro que você vai amar. Gabi, prometo que eu vou tentar, tá? Porque é uma coisa que me incomoda, real. Eu fiz aqui um desabafo da vida da pessoa. É uma coisa que real me incomoda. A Si.gc tá falando, e a minha mãe também, que adora a Crônica de uma Morte Anunciada, que é maravilhoso. Ah, pediu pra você citar algum livro que você leu e não curtiu, A Paraiboca. Ai, adorei esse username. Ah, eu não gosto de falar. Porque eu acho que sabe o que pode acontecer? A pessoa pode tomar como verdade. E não é. Então aí vai evitar uma pessoa de se aproximar de um livro Super concordo. que pode ser super positivo para ela. E eu nunca falo de livro que eu não gosto, nunca. Eu tenho maior respeito pelo leitor e pelo escritor. Porque eu sinto que muitas vezes a culpa pode ser minha. E é aquilo que a gente estava falando, tempo e tal. Eu nunca faço isso. Eu não falo de autor nacional, de autor estrangeiro que não me conhece, nunca vai me ver, eu falo. Não, Mas eu não falo como verdade absoluta, não. Nunca digo assim, esse livro é ruim. Eu digo assim, ó, esse livro não foi bom pra mim por motivo X ou Y. Por exemplo, como eu falei do Gabriel, o Memórias de Minha Puta X foi péssimo pra mim, porque me pegou e me deixou mal, assim, não caiu bem pra mim. E Uma Hora eu nem lembro por que que eu não gostei, mas não sei também, não me lembro. eu super entendo, mas só é uma postura que eu tenho, sabe? Eu prefiro Sim, não fazer isso, para não evitar um encontro que pode ser muito frutífero para uma pessoa e só, sabe? Prefiro não livro é fazer. experiência, gente. Cada um pode ter a sua. Patrícia 72, qual sua maior referência literária? Eu acho que é a Clarice Lispector e a Hilda Hilst. Apesar que a Clarice eu li tudo e a Hilda eu tenho lido aos poucos, porque ela é uma escritora, a Hilda, que é um pouco. Eu sempre falo isso e eu acho sempre difícil colocar em palavras. Ela tem um tom que me leva para o redemoinho dela. A Clarice também, mas menos, porque a Clarice faz algo que é um pouco diferente do que eu faço. E a Hilda, eu gostaria muito de fazer o que ela faz. E ela faz brilhantemente bem. Então, você começa a ler, ela começa a te sugar para aquela beleza de ritmo que ela tem, e me atrapalha porque eu saio do meu. E aí eu não preciso ser, entende? Eu não tenho que copiar o que ela faz, eu tenho que fazer o que eu faço.
Então eu leio ela muito aos poucos, assim. Quando eu tô bem, não tô criando um romance, por exemplo, ou quando eu tô criando, eu quero pegar só um ritmo dela, que eu tô precisando, porque a cena tá muito lenta, e eu falo, agora eu preciso de um ritmo Hilda. Aí eu pego a Obscena Senhora D, leio umas 2 páginas e falo, entendi. Sabe? Maravilhosa. Ela é a mãe de todas as coisas, assim. Então eu acho que É sua musa. minha musa absoluta. Eu acho ela Cara, por incrível que pareça, a gente só tem 6 minutos de novo. Deus do céu, chega. É. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer as perguntas rápidas e você só responde sim ou não pra gente ver se consegue responder o máximo de pessoas possíveis, tá? A professora Renata Bezerra tá perguntando se a sua protagonista é mais um Silva, que não tem nome mesmo, se é isso. É isso. Sim ou não? Sim. Maíra, você é muito animada? Obrigada, fique comigo, me segue. Lucy, Maíra, meninas, vocês curtem biografias? Depende. Você curte? Sim. Tentei ler 100 Anos de Solidão algumas vezes até conseguir ler. Patrícia 72, mas ele é incrível porque é tudo poético, engraçado, triste, realismo mágico. Eu vou tentar, gente, eu juro pra vocês. Paraiboca, que nada, pode ser um bom marketing. Não sei do que você está falando porque embolou aqui. Crônica de uma Morte Anunciada é uma maravilha. Olha que eles estão te seguindo. Meu autor predileto respondeu um comentário meu, Entre Mundos e Livros. O meu já passou por aqui. Meu autor favorito da vida inteira é o Pedro Bandeira. Carlos Heitor Coni já faleceu, infelizmente, que era outro autor que eu amo de paixão. Então, o Pedro não vai me ouvir falar mal dele nunca. E o Carlos Heitor Coni não tem essa possibilidade de passar por aqui mais, infelizmente. Que mais? Fale um pouco da importância da ficção sobre a realidade, a importância da realidade nas ficções, esse limite insólito. Cara, Essa, Gui Galme, essa não vai rolar. Essa é muito complexa, infelizmente. por isso que Cíntia Chagas está perguntando qual o livro da Hilda. todos, mas a Obscena Senhora D, calma aí. Cadê, gente? Entre Mundos e Livros está falando que era 2 horas, vira fácil 3. É verdade, aqui não está faltando assunto. Nosso público de hoje também, vamos combinar, está muito participativo. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi maravilhosa essa live. Uma boa live precisa ter um bom entrevistado, uma boa entrevistadora e um público que esteja ali no mesmo clima participando, senão não funciona, não é verdade? Verdade. Mostra o livro, achou? Achei, eu mostrei. O povo viu? Eu que não vi, que eu tava vendo os comentários. De ponta cabeça. Desculpa, Hilda. Aqui, ó. A Obscena Senhora D, Hilda Hilst. Eu sei que a Companhia das Letras está republicando a obra da Hilda e eles acabaram de publicar a Obscena Senhora D. Essa minha edição é da Globo. Mas eles estão fazendo... Ela, que autora, né? Que autora. Essa mulher fala sobre loucura como ninguém, assim. Eu acho ela uma das melhores do mundo. Fantástica. Vamos lá, 3 minutos para acabar. Onde é que o povo acha seu livro, Aline? Pode comprar direto com você? Já vai autografado, envio pelo correio? Comigo ou com uma livraria que você adote, que está precisando da sua adoção, está precisando da sua força, ou comigo ou com essa livraria. No pior dos casos, a gente compra em outros lugares, mas principalmente comigo ou com uma livraria. Então a ordem é essa. Primeiro procurem a Aline. Depois, se não for possível, por alguma questão de logística, procurem uma livraria próxima. Aline. Ai, meu Deus. Vai, fala. Ai, meu Deus, não escuto nada. Aline, eu não escutei absolutamente nada do que você falou. Espero que as pessoas tenham escutado. Deu ruim aqui. Deu ruim. Vocês estão escutando? Não, minha mãe tá falando que congelou. Ai, que pena, gente. Olha, eu vou falar aqui se alguém estiver ouvindo, ótimo. Se não tiver, infelizmente, hoje a questão técnica ficou devendo. É isso. A entrevista da Aline vai estar semana que vem no meu canal do YouTube, a segunda parte. 1 minuto para acabar. Amanhã
Tem Leila Rego amanhã às 19 horas aqui, venham. Quem veio por causa da Aline, me segue, eu sou legal, tem coisa boa acontecendo aqui. Se você veio por causa de mim, segue a Aline, vai lá conhecer o trabalho dela. Também não tá me escutando, ninguém escuta nada. Ai, meu Deus do céu, é isso. Beijos pra todo mundo e até amanhã, Aline. Muito obrigada. Tchau, tchau.